Uma vida vale muito. Uma campanha do Grupo RBS. Notícia na tarde aqui na CBN Diário, também estamos na TV Com. Estamos dando sequência hoje à série de entrevistas sobre o Morro dos Cavalos. Por que a gente está neste assunto? Porque é uma encrenca. O usuário da BR-101 enfrenta diariamente problemas, é um trecho que apresenta congestionamento, é um trecho violento, com acidentes violentos, com mortes. Temos o pano de fundo, a questão indígena, uma obra que começou em 2005, o trecho sul da BR-101, e nada, nem uma linha de asfalto no Morro dos Cavalos. A questão, pano de fundo, é a demarcação da terra indígena. Nem a quarta faixa foi permitida ainda. Serão 2 túneis. 2 túneis, uma previsão aí de 5 anos. Até lá, para amenizar um pouquinho o trânsito, a ideia da quarta faixa. Nem isso foi permitido até o momento. Bom, hoje estamos na companhia do morador do local, lá no Morro dos Cavalos, o Walter Alberto Benzozan. Também aqui conosco está a bacharel em Direito, representante do Conselho Comunitário, lá no Morro dos Cavalos, a Suzana Alano. Recebemos ainda o índio Milton Moreira e a índia Roseli Moreira e o presidente do CONDES, que é o Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis, Marcos Souza. Obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. Bom, seguinte, eu acabei conversando, né, já faz uns dias por telefone com o Walter. Walter, eu queria saber a tua opinião sobre essa encrenca toda. Nós temos aí o pano de fundo, a demarcação da terra indígena. Eu entrevistei semana passada, aqui mesmo na CBN Diário, na TV Com, a procuradora da República, Ana Lúcia Hartmann. A respeito do homem branco que está lá, daqueles que não são índios, ela diz que mais de 60 daqueles que lá estão são poceiros, não são proprietários de terra, são poceiros. Qual é a tua opinião? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de dizer, Renato, que para nós é um momento único esse, porque em 19 anos, desde que começou essas questões, o processo demarcatório começa em 94, essa é a primeira oportunidade que nós, moradores, que temos um bom conhecimento de causa, estamos tendo uma oportunidade de vir aqui e expor a nossa opinião e dizer que nós assistimos às outras entrevistas e ficamos indignados com as quantidades de inverdades que nós ouvimos dos outros entrevistados, inclusive de antropólogas e também daquele representante da FUNAI, que agora no momento eu não me lembro o nome. Mas a questão, eu sempre digo o seguinte, não haveria demarcação se não houvesse duplicação. Aquela colocação de indígenas que acontece em 1994 no Morro dos Cavalos foi um assentamento previsto e prevendo-se já a duplicação da BR-101, entendendo que aquele trecho era um trecho de difícil transposição, de poucas alternativas de traçado para ser discutido. E o que aconteceu ali, na realidade, foi um projeto de Guarani, que é o projeto criado por uma ONG de São Paulo, financiado por capital estrangeiro, a agência alemã GTZ, que à época participou com capital estrangeiro, capital europeu, euros, portanto, para financiar o Projeto Guarani. O que era o Projeto Guarani? O Projeto Guarani visava assentar indígenas Guarani na costa sul e sudeste brasileira. Isso está dito, isso está aprovado, isso foi dito em seminários. Uhum. Quando não havia, portanto, em 1988, a primeira citação desse projeto, quando não havia indígenas no Morro dos Cavalos, né, porque já haviam ido embora uma única, perdão, a repetição, mas uma família de indígenas que veio do Paraguai, se estabeleceu no Morro dos Cavalos, eram reconhecidamente paraguaios, estão aqui no momento, e depois, em 87, eles saem. O Morro dos Cavalos fica sem indígenas de 87 até 94. Quando aí vem um fluxo grande de indígenas da Argentina e do Paraguai, diferente do grupo, então, que ocupava aquela região, que já não eram indígenas carijós da nossa região, correto? E aí, em 94, se autua e se dá início o processo demarcatório do Morro dos Cavalos. Uma ocupação ilegal, então. Sim, obviamente uma ocupação ilegal. Ilegítima. Eu acho interessante, se me permite mais uma colocação, de que modo foi feito esse processo demarcatório. Isto é aviltante, o que eu gostaria de colocar agora. Esse processo foi peticionado por uma ONG, quando não havia indígenas no Morro dos Cavalos. Essa mesma ONG ou uma ONG? A mesma ONG.
Uma ONG da Alemanha. Não, uma ONG do Brasil, a ONG do ONG Brasil. CTI. A de São Paulo que conseguiu o recurso via Alemanha. Veja que interessante, por que é que existe esse mistério e por que nós chegamos aonde nós chegamos. Esse processo demarcatório foi peticionado pela senhora Maria Inês Ladeira, dona da ONG CTI. Peticionado. Ela disse ter recebido uma carta que ela nunca recebeu, de índios que moravam no Morro dos Cavalos em 92, que não existiam mais. Muito bem. Ela disse ter recebido essa carta e ela, então, é contratada na FUNAI para coordenar o processo demarcatório. Começa aí a ingerência externa na FUNAI, desta ONG. Ela recebe uma carta pela ONG e aí é contratada pela FUNAI para coordenar o processo demarcatório. Veja que curioso. Ela, além de coordenar o processo demarcatório na FUNAI, ela passa a ser a autora do relatório final do processo demarcatório no Morro dos Cavalos. Muito bem. Tudo bem, ela faz o seu relatório e aí ela manda para uma outra divisão da FUNAI para apreciar o seu trabalho, aprovar ou não para ir à chancela ministerial. Esta outra divisão era a Diretoria de Assuntos Fundiários, que quem iria chancelar e reconhecer válido ou não o seu trabalho era uma membro da ONG dela. Veja a parcialidade, veja a improbidade, a falta de isenção. Nós chegamos, Renato, onde nós chegamos hoje, porque houve uma proteção a toda essa improbidade que aconteceu dentro da FUNAI. Agora uma dúvida aqui, o pano de fundo disso, portanto, são os recursos que vêm da Alemanha? Não, ou é questão ideológica? Não, eu não vejo questão ideológica. Veja, Renato, eu não vejo questão ideológica. Isso não existe. Um conceito básico e simplista da antropologia. Tu não retira povos de um determinado ecossistema, de um bioma, como os Guarani do Paraguai, e os coloca numa eles vieram região... com um papo de que são transnacionais e que Não vão para lá e para isso. cá. Da mobilidade da comunidade. Passaram a ser transnacionais. Então, o que está por trás disso tudo, no teu entendimento? O que está por trás de tudo isso, no meu entendimento, são ideologias, realmente ideologias pessoais. Uhum. Está por trás disso interesses financeiros mesquinhos, porque acompanhando todo esse movimento, muitos antropólogos e antropólogas ganham o seu sustento, e não é pouco. Um salário de antropólogo hoje é 12 mil reais. Quantos relatórios antropológicos foram feitos durante todo esse percurso? Veja só, Renato, a Eletrosul exigiu relatório antropológico, o Parque do Tabuleiro exigiu, no Morro dos Cavalos 3 relatórios já foram feitos. E recentemente há uma ação correndo na região, uma ação popular, onde um juiz pediu um relatório. Bom, seguinte, Walter, o Milton Moreira é índio, tá? Milton, só mais próximo aqui do microfone, por gentileza. O senhor já morou no Morro dos Cavalos? Qual é a trajetória do senhor? Boa tarde. Boa tarde. Uma oportunidade estou recebendo a vocês. Graças a Deus. Eu acho que Deus é perfeito, então nós temos aqui hoje para declarar realmente o que de fato está acontecendo. Porque isso aí já vem, graças a vocês aí, eu tenho a oportunidade, depois de 17 anos, né, ver o outro lado da coisa, o outro lado da moeda. Porque todos que falaram aqui, os antropólogos, na verdade, isso é um documento falso, eu acho que envolve muito dinheiro pela questão indígena, principalmente na duplicação da BR-101. Bom, eu sou o único da família Moreira, que morou nos Cavalos em 1966, 67. Que vindo do Paraguai. Na época, eu nasci em 61. Eu fui criado, não fui nascido aqui. Tanto é que eu fui registrado na Enseada do Brito, em 1972. Bom, o meu pai, na época, ele ganhou aquele pedacinho de 3 hectares no morro. Então, dali, a gente ficou ali até que meu pai faleceu, em 78. Depois dali, a gente saiu tudo, porque a gente era pequeno, sem pai, não tinha nenhum órgão que protegia a gente lá. Então, cada um pegou o seu lado. Minhas irmãs casaram, não índio, porque não existia índio nenhum ele, né? Então, muita gente disse que, não, tem que casar com índio, mas não existia nem índio de outra etnia, como é que ia casar, né? Então, é tudo aí. Então, o que aconteceu? Em 87, nós saímos, ficou abandonado aquele Morro dos Cavalos. Morro dos Cavalos não tinha ninguém em 87. Não. A partir de 91, né, surgiu o primeiro indígena vindo do Uruguai, da Argentina, do Rio Peperi, que é seu Augusto da Silva. Esse é o relatório que vai ser feito e tinha que ser a história real.
Nós estamos aqui para dizer a verdade. E por que a gente está fazendo essa referência à data, né? Porque segundo a Constituição de 88, o que vale é se tem índio até 88 na região. E não tinha, como vocês estão dizendo aqui. Bom, nós saímos em 87, né? Então, o que aconteceu? Em 91 surgiu um índio, né, chamado Augusto da Silva. Veio o primeiro indígena aqui na Terra Fraca de Palhoça. E dali surgiu muitas coisas. Antes, essa Maria Doroteia era futuro antropólogo, talvez acadêmico. Então, através deles e com a igreja, com o CIMI, fizeram um relatório, falaram com a procuradora Ana Lúcia Hartmann, ela que assinou, para ter um amparo para esses índios, vindo do Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Aconteceu que botaram o índio lá no Macembo Pequeno, seu Augusto da Silva, que hoje ele mora no Imaruí de Laguna, foi comprado umas terras lá, de 57 hectares, por causa veio um traçado do TBG, Transporte de Gás Boliviano, na época. Então, a procuradora assinou para que comprasse novas terras para os índios desaldeados na época, para eles, para desocupar o Morro dos Cavalos, para que ia ser um traçado e não era um lugar para morar. Então fizeram um documento para comprar novas terras. Tanto é que foi comprado através da indenização do TBG, né, lá em Maruí de Laguna. Então foi tudo certo. Os índios foram embora. Logo em seguida veio dos Paraguai, novamente, ocupando o Morro dos Cavalos. Fizeram também novos documentos para novas compras de terras para os índios desaldeados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Veio 11 milhões e 800 mil. Compraram as terras, compraram. O último a sair dali foi o senhor Arthur da Silva, que hoje foi comprado lá em Major Jacindo. Foi comprado Morro da Palha, no município de Tijuquinha, Canelinha, na Grande Biguaçu e Arananguá. Todos saíram. Novamente aconteceu esses mutreta de novo. Entre o CIMI, a FUNAI, né, e junto com a procuradora. O que aconteceu? Como foi desocupado o Morro dos Cavalos no ano 2001 para 2002, foram buscar índios de Chapecó, mestiços, nem índio verdadeiro, tá? Porque a gente tem que dizer a verdade. Os índios verdadeiros, onde moram em Chapecó, não quiseram vir. O que eles fizeram? Pô, vai desocupar todo mundo. Como é que nós vamos fazer agora as terras? Trouxeram, o CIMI é culpado disso, a FUNAI. Tiraram os índios de Chapecó, pagaram um frete de ônibus, da qual a gente viu e assistiu, e tem prova, que naquela época só tinha aqui, em Palhoça, núcleo feito, afundado, para núcleo da FUNAI aqui, em Palhoça, que era o João José, que ele mandava aqui. Ele assistiu de perto tudo isso que eu estou falando. Novamente, trouxeram os índios para ocupar o lugar de novo, por isso que está querendo pedir de novo uma indenização, medida compensatória. Por enquanto que nós, índios verdadeiros, usaram o nosso nome, porque o processo demarcatório está tudo em nossa família. A nossa família está tudo sem nada, e usam o nosso nome para se beneficiar aos outros. Onde é que o senhor mora hoje? Hoje eu moro na Praia de Fora, no quilômetro 227. Agora, é denúncia muito grave que o senhor está trazendo aqui, né? Muito Eu ia sério. comentar, Né? denúncia grave. Muito sério, muito sério. Pelo que o senhor está denunciando aqui, na verdade,
foi praticamente o seguinte, né? Atrair os índios para cá para conseguir recursos para comprar terra em outro lugar. Eu diria que nem atrair, né? Trazer efetivamente. É né? isso, né? É Angariar isso, as segundo a pessoas denúncia pra do vir senhor. pra cá. É, muito sério. Bom, é o seguinte, nós vamos continuar esse assunto, né? Nós vamos para o repórter CBN, para o Minuto Esportivo. Depois nós iremos continuar esse assunto, né? O Marcos Souza, o presidente do Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis, está por aqui. O impacto negativo, né, da não realização dessa obra é tremendo, entra no custo Brasil, entra no custo Santa Catarina. Nós vamos para o repórter CBN e daqui a pouco voltaremos. 18 minutos para as 4 horas, 18 para as 4. Estamos na série sobre Morro dos Cavalos. Estão aqui conosco o morador do local, Walter Alberto Bensonzan, a Suzana Lano, que é bacharel em Direito e representante do Conselho Comunitário, lá dos moradores do Morro dos Cavalos. Também aqui conosco o índio Milton Moreira, também a índia Roseli Moreira e o Marcos Souza, que é o presidente do Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis. Marcos, qual é o tamanho do prejuízo pelo fato de nós não termos absolutamente nada naquele trecho da rodovia? Temos sim, né, os congestionamentos e os acidentes. Boa tarde. Boa tarde, Renato Igor, os colegas de mesa, aos ouvintes. Os prejuízos, acho que mais do que financeiros, hoje principalmente, são as vidas que são perdidas lá constantemente, né? São inúmeros acidentes, atropelamentos e as perdas para a economia, em termos de não só acidentes, mas os engarrafamentos, o que tem atravancado o desenvolvimento da região, são incomensuráveis. O que nós ouvimos há pouco aqui como denúncia do índio Milton, eu volto a dizer, são denúncias graves, né? Mas mais do que isso, a nossa expectativa é de que se possa entrar rapidamente num consenso em relação à rodovia, porque eu vejo que nós temos pontos aí que podem estar ligados, mas no quesito desenvolvimento da região, eles estão separados. A rodovia é uma necessidade de 20 anos de duplicação, e que vai ser um paliativo, essa quarta pista e depois os túneis. E a questão indígena, que eu vejo com preocupação também, que é uma discussão que precisa ser melhor detalhada em função desses novos fatos, né? Mas volto a dizer, a nossa expectativa é que a justiça entenda o mais breve possível que essa quarta pista, mesmo como paliativa, não podemos mais esperar, né? Ela tem que acontecer aí o mais rápido possível. Suzana Lano, que é representante do Conselho Comunitário, de que forma o Conselho está mobilizado nessa questão? Só retificando, o Conselho Comunitário é da Enseada de Brito, da Enseada de Cavalos, da Enseada de Brito, tá bom. E eu também estou representando as comunidades de Araçatuba e de Maciambu Pequeno, que são as comunidades atingidas, as 70 famílias. Na verdade, são 70 famílias, mas são 110 títulos de propriedade. São de propriedade. De propriedade com registro no registro de Mas imóveis. a procuradora disse aqui que são 60 poceiros. Isso não é verdade. Isso as propriedades, elas estão, inclusive, a relação das propriedades estão mencionadas no processo demarcatório, né? Foram extraídas do registro de imóveis e essa relação, ela foi feita pela própria FUNAI. Lógico que muitas dessas propriedades estão dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, né? Estão dentro de preservação ambiental, mas não dá para dizer que as 70 famílias são poceiros. Essa afirmação não é... Agora, Suzana, como é que vocês recebem, né, a informação de que a FUNAI condiciona a autorização administrativa para a quarta faixa a desintrusão, a retirada daqueles que não são índios do Morro dos Cavalos? Bom, uma coisa que pouca gente entende é o seguinte: até 1998, o posicionamento da FUNAI com relação à demarcação de terras indígenas, Morro dos Cavalos, era de que não era terra indígena. A FUNAI se posicionava no sentido de que a área não era indígena. Foi feita essa petição em 1992, mas a FUNAI emitiu um parecer dizendo que não era terra indígena. Por isso que o processo leva tantos anos. Em 1998. Em 98, a FUNAI disse que não era terra indígena. Não era terra indígena. A partir desse parecer da FUNAI, Mudou de ideia, o Ministério Público Federal começou a exigir dinheiro, que o DENIT repassasse dinheiro para a FUNAI para compras de terras, como o Milton acabou de colocar. E aí foram compradas 7 aldeias.
Pelo interior do estado, Laguna... Isso. Sim, Pelo isso. interior do estado. Pelo interior do Mas em virtude de 7 aldeias que estavam posicionadas às margens da BR-101. Sete recentes Na região, recentes ocupações. nessa região? Não. Foram 3 no Rio Grande do Sul e Uhum. 4 em Sim, mas é Santa aquilo que Catarina. disse o E Milton, uma delas... vinham para cá e aí havia pressão junto ao Ministério Público para que o governo comprasse terra para esses índios. Porque os indígenas embiais em Andeva, eles, pelos relatórios antropológicos que tinham sido produzidos até 1998, principalmente o relatório do antropólogo Wagner de Oliveira, da FUNAI, ele dizia que os indígenas eram paraguaios, que eles tinham recentemente chegado ali. Então, é lógico que o posicionamento da FUNAI naquele momento era de dizer que era caso de compra de terras e não caso de demarcação. Né? Então, esse dinheiro ele veio com esse objetivo, com o objetivo de comprar terras para os indígenas. E foram compradas as aldeias para fazer as realocações. A realocação da aldeia do Morro dos Cavalos foi feita em 2009, porque o dinheiro, o que aconteceu? Os pedidos começaram em 98. O convênio foi firmado no ano de 2002. No mesmo ano em que o convênio foi firmado de 11 milhões de reais entre o DENIT e a FUNAI para repasse dessa verba, surgiu uma ONG de São Paulo, né, dessa Maria Inês Ladeira, a ONG CTI. Ela passou a trabalhar dentro da FUNAI. E ela veio para o nosso estado e resolveu ampliar essa área de 121 hectares para 1.998, 20 milhões de metros quadrados. Foi nesse momento, em 2002, que a BR-101 passou a ser área indígena. Então, pelo laudo da Maria Inês Ladeira de 2002, a BR-101, nesse trecho de 3 quilômetros, é considerada área indígena. Nesse momento, tomou a BR-101 e tomou essas 70, atingiu essas 70 famílias. Ela virou área indígena depois da BR-101? Sim, depois da BR-101. Então, ela fez esse relatório dizendo, né? Porque o que era o relatório antropológico? Nada mais é que uma constatação da presença indígena. Só que essa presença indígena, de acordo com o texto constitucional, ela deveria estar atrelada à tradicionalidade, à ocupação permanente, à originariedade. Só que ela não fez baseada nisso, ela fez baseada numa visão antropológica, numa visão de uma defensora de uma ONG. Suzana, uma crítica, na entrevista que eu fiz com a procuradora da República, Ana Lúcia Hartmann, ela diz assim, por que o Estado está tão preocupado com os índios ali e não se preocupou com aqueles que ocupam o local, no caso os proprietários de imóveis lá que não são índios, e que construíram numa área que é o Parque da Serra do Tabuleiro, que não poderia ser permitida a construção. As delimitações da área demarcada, elas não coincidem com as delimitações da demarcação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. As propriedades presentes hoje... Não estão no parque? Não, as construções são centenárias. Elas não estão dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Não estão dentro do parque. Existe um limite, que é o fio de alta tensão, no parque, onde tem posto de gasolina, onde tem várias construções. Todas as obras ali, até onde eu sei, todas foram liberadas. Bom, deixa eu saber a história aqui da índia Roseli Moreira. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, bem perto do microfone também. O que a senhora acha dessa polêmica toda aí? Boa tarde. Boa tarde. Sou Roseli Moreira. Desde que nós estávamos morando no Morro dos Cavalos, né? Aí, meu pai disse, né, que primeiro eles que moravam, né? Aí nós chegamos ali, foi na década de 80, né? Aí que eles estão morando com a família deles aí. Aí ele foi lá, que nós vimos do lado lá na aldeia na área de indígena lá em Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. Cacique Dobre. Aí nós viemos para cá, ele foi lá, aí ele falou que nós temos uma família que nós estávamos sozinhos lá, que o meu pai faleceu, né? Até ninguém conhecia o pai deles. Bom, seguinte, nós temos que chamar o intervalo comercial agora, pois é. Queria muito agradecer a presença de todos, nós estamos sobre a hora. Nós vamos dar sequência ainda à série que termina amanhã sobre o Morro dos Cavalos. Agradeço
ao morador da região, Walter Alberto Benzozan, aos índios Roseli Moreira e Milton Moreira, Suzana Lano, que representa o Conselho Comunitário da Enseada de Brito, e também o empresário Marcos Souza, do Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis e Condes. Obrigado pela atenção. Notícia na tarde volta depois do intervalo. Até já.